Nesta aula, iremos abordar o tema saúde mental. Para iniciar, vamos falar sobre alguns transtornos mentais. O primeiro transtorno mental que iremos abordar são aqueles relacionados aos processos anormais do pensamento. E são eles: a indefinição de associações, caracterizada por fala desviada de um assunto para o outro, assuntos não têm relação um com o outro e fuga de ideias entre as orações. A fuga de ideia é um fluxo contínuo de fala na qual o paciente muda subitamente de um tópico para o outro. Os neologismos são palavras distorcidas ou inventadas. A confabulação é a fabricação de fatos ou eventos para preencher lacunas onde ocorreu uma perda de memória. A ressonância ocorre quando o cliente escolhe uma palavra com base no som e não no significado. Já a ecolalia refere-se à repetição de palavras ou frases que outras pessoas dizem. A incoerência é a fala incompreensível. A circunstancialidade são os desvios e demoras para alcançar determinados pontos de vista de falas desnecessárias. Já o bloqueio é a interrupção súbita da fala. E a perseveração é a repetição persistente de palavras ou ideias. Outra classe de transtornos mentais são os mecanismos para lidar com circunstâncias. Esses mecanismos podem ser até mesmo de defesa ou para ajudar a aliviar a ansiedade. Os mecanismos de defesa mais comuns são a negação, que refere-se à recusa em admitir a verdade ou a realidade, o deslocamento, que é a transferência de emoção do objeto original para um substituto, a fantasia, que é a criação de imagens irreais ou improváveis para escapar de pressões e responsabilidades diárias, a identificação, que é a adoção inconsciente de características de personalidade, atitudes, valores e comportamentos de outra pessoa. Já a projeção é o deslocamento de sentimentos negativos para outra pessoa. A racionalização é a substituição das razões verdadeiras ou reais que motivam o comportamento por razões aceitáveis. A formação da reação é a forma com que o paciente comporta-se de maneira oposta à que ela se sente. A regressão é o retorno ao comportamento de uma época anterior mais confortável, como, por exemplo, a infância. E a repressão é a exclusão de pensamentos e sentimentos inaceitáveis do nível consciente, deixando-se operar o nível subconsciente. No que se refere ao conteúdo anormal do pensamento, é necessário que identifiquemos, por meio de questionamento cuidadoso, algumas anormalidades deste conteúdo de pensamento. É importante certificar-se de que o paciente está sendo conduzido adequadamente. Dentre os conteúdos anormais do pensamento, podemos citar as obsessões, caracterizados por pensamentos intrusos e inadequados, imagens ou impulsos que o cliente percebe como inaceitáveis. As compulsões, que são comportamentos repetitivos em consequência de tentativas de aliviar uma obsessão. As fobias, que são os medos irracionais ou desproporcionais de objetos ou situações. A despersonalização, que é a sensação de separação da mente ou do corpo ou de que perdeu a identidade. Os delírios, caracterizados por crenças falsas, fixas, que os outros não compartilham. E o sentimento de irrealidade, a sensação de que as coisas no meio ambiente são estranhas, raras ou remotas.
Outro transtorno psiquiátrico importante é a esquizofrenia, caracterizada pela distorção do comportamento funcional ou perda de comportamento funcional normal durante pelo menos um mês. Ela leva a uma incapacidade acentuada de desempenhar funções nos ambientes sociais ou no trabalho. São os sintomas de esquizofrenia: delírios, alucinações, fala desorganizada, comportamento desorganizado ou catatônico. E alguns sinais negativos como a afetividade embotada ou inadequada, a incapacidade de falar, pouco contato visual, expressão facial distante e não responsiva e linguagem corporal inadequada. Outro transtorno importante é o transtorno obsessivo-compulsivo, caracterizado por obsessões recorrentes não relacionadas a problemas da vida real. São obsessões típicas do toque: contaminação, religião, dúvidas, violência, sexualidade e obscenidade. Comportamentos compulsivos que consomem tempo são adotados pelo paciente para reduzir a ansiedade ou a obsessão. E dentre as compulsões típicas podemos citar a higienização das mãos ou a repetição de palavras. O transtorno depressivo maior ou humor deprimido ou interesse ou prazer diminuídos em atividades durante pelo menos 2 semanas, comprometendo atividades profissionais e gerais, caracterizado tipicamente por fadiga, incapacidade de concentrar-se ou tomar decisões, tristezas, sentimento de inutilidade, culpa, alteração do apetite, perda ou ganho de peso, distúrbio do sono e pensamentos de morte. É importante atentar-se para o comportamento autodestrutivo, caracterizado por história de doença psiquiátrica, uso abusivo de fármacos, transtornos de personalidade, história familiar de suicídio, homens com mais de 65 anos, alta ansiedade, depressão, dependência química e esquizofrenia. São pontos especiais relacionados ao suicídio ou à lesão autoprovocada. O índice maior entre homens, principalmente acima dos 65 anos, e crescente entre adolescentes e adultos jovens. Na identificação de clientes suicidas, é importante observar alguns fatos, dentre eles a personalidade retraída, o isolamento social, os sinais de depressão, a despedida de amigos e familiares, a organização excessiva de questões pessoais, doação de bens e mensagens veladas ou óbvias de suicídio. O transtorno bipolar, ele pode estar relacionado a alguns fatos importantes, dentre eles, um ou mais episódios de mania ou mistos, em que a mania é caracterizada por euforia ou irritabilidade, delírios de grandeza, fala excessiva, concentração no prazer e negligência consigo próprio. Com relação ao transtorno de ansiedade generalizado, este é caracterizado por uma preocupação excessiva e ansiedade quase diária durante um período de pelo menos 6 meses. Uma preocupação com as experiências rotineiras do dia a dia e as manias típicas como tremores, contrações espasmódicas e dores musculares. A agitação psicomotora é caracterizada por hiperatividade, inquietude, irritabilidade e fala compulsiva. Já a agressividade é relacionada a um comportamento hostil, seja ele físico, verbal ou sexual, e um comportamento impulsivo ou premeditado.
Falaremos agora sobre a organização do Sistema Único de Saúde para atendimento ao paciente portador de transtorno mental, ou a saúde mental no SUS. Esta rede está centrada principalmente nos centros de atenção psicossocial, caracterizado por um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, sendo um lugar de referência para tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade ou persistência justifique sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. O objetivo dos CAPs são oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substituto às internações em hospitais psiquiátricos. Os CAPs visam prestar atendimento em regime de atenção diária, gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e personalizado, promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas. Os CAPs têm a responsabilidade de organizar a rede de serviços de saúde mental de seus territórios, dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica, composta pela Estratégia Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, regular as portas de entrada da rede de assistência à saúde mental de sua área, coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuam no seu território e manter atualizada a listagem de pacientes de sua região que utilizam medicamentos para a saúde mental. Os CAPs devem contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos: consultórios para as atividades individuais, como consultas, entrevistas ou terapias, sala para atividades grupais, espaços de convivência, oficinas, refeitórios, sanitários e uma área externa para oficinas, recreação e esportes. O CAPs, ele presta atendimento às pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico, impossibilitando-as de viver os seus projetos de vida. São preferencialmente pessoas com transtornos mentais severos ou persistentes, ou seja, pessoas com graves comportamentos psíquicos, incluindo os transtornos relacionados a substâncias psicoativas como álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com transtornos mentais. Os usuários do CAPs, eles podem ter tido uma longa história de internação psiquiátrica, como podem também nunca ter sido internados ou já estar sendo atendidos em outros serviços de saúde, como ambulatórios e hospitais dias e consultórios. É importante que essas pessoas saibam que podem ser atendidas e o que se faz nestes centros de atenção psicossociais. Para ser atendido no CAPs, é necessário que o paciente ou familiar procure diretamente esse serviço ou seja encaminhado pela Estratégia Saúde da Família, ou até mesmo por qualquer serviço de saúde. Cada usuário do CAPs deve ter um projeto terapêutico individual composto por um conjunto de atendimentos que respeite a sua particularidade e, de forma geral, durante a permanência diária no serviço segundo as suas necessidades. A escolha do projeto terapêutico depende do usuário do serviço e ao tipo de serviço que o CAPs pode oferecer.
O atendimento intensivo, ele trata-se de um atendimento diário oferecido quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades intensas no convívio social e familiar, necessitando de atendimento contínuo. Esse atendimento pode ser domiciliar se necessário. Já o atendimento semi-intensivo, o usuário ele pode ser atendido até 12 dias no mês. Nesta modalidade, oferece-se quando o sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa já diminuíram, melhorando as suas possibilidades de relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de um acompanhamento direto da equipe para que consiga se estruturar e recuperar sua autonomia. Este caso também pode ser realizado com atendimento domiciliar. Já o atendimento não intensivo, ele é caracterizado pelo paciente que não necessita de suporte contínuo da equipe para viver o seu dia a dia e realizar suas atividades. Ele pode ser atendido em até 3 dias no mês e também em caráter de atendimento domiciliar. Os principais recursos terapêuticos oferecidos pelos CAPs são o atendimento individual, com a prescrição de medicamentos, psicoterapia e orientação. O atendimento em grupo, realizado por meio de oficinas terapêuticas, oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, de alfabetização, de leitura e debate e grupos de confecção de jornal. Pode ser também oferecido o atendimento para a família, onde o núcleo familiar ele é inserido no tratamento, visando então a melhora da convivência entre estes pacientes e seus familiares. Outras atividades são as atividades comunitárias, desenvolvidas em conjunto com associações de bairro e outras instituições existentes na comunidade, visando as trocas sociais e a integração do serviço e do usuário com a família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas atividades podem ser realizadas por meio de festas comunitárias, caminhadas em grupo, participação em eventos e grupos de centros comunitários. Outra modalidade são as assembleias ou reuniões de organização do serviço, constituída por um efetivo funcionamento dos CAPs em locais de convivência. É uma atividade preferencialmente semanal que reúne técnicos, usuários, familiares e outros convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem encaminhamentos para o serviço. Discute-se os problemas e as sugestões sobre a convivência, as atividades e a organização do CAPs, ajudando a melhorar o atendimento oferecido. De acordo com a classificação do CAPs, define-se também o horário de funcionamento. O CAPs tipo 1, ele está relacionado com municípios com população entre 20 mil e 70 mil habitantes. Funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O CAPs 2 é instalado em municípios com população entre 70 e 200 mil habitantes, com funcionamento também de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, podendo-se abrir um terceiro turno com funcionamento até às 21 horas. O CAPs 3 está implantado em municípios com população acima de 200 mil habitantes e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados. O CAPs-I destina-se a municípios com população também acima de 200 mil habitantes, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e pode ter um período de terceiro turno até às 21 horas. Já o CAPs-AD está instalado em municípios com população acima de 100 mil habitantes, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, podendo ser estendido esse funcionamento até às 21 horas. No que se refere ao fornecimento de refeições para os usuários do CAPs,
O Ministério da Saúde preconiza que usuários que permanecem um turno de pelo menos 4 horas no CAPS devem receber uma refeição diária. Os assistidos em 2 períodos, ou 8 horas, devem receber 2 refeições. E os que estão em acolhimento noturno, no CAPS 3, e permanecem durante 24 horas contínuas, devem receber pelo menos 4 refeições. A frequência dos usuários nos CAPs depende do projeto terapêutico. É necessário que seja flexível e pode variar de 5 vezes por semana, com 8 horas por dia, a pelo menos 3 vezes por mês. O que também determina a frequência do usuário é o acesso que tem o CAPs, o apoio ou o acompanhamento familiar e a possibilidade de envolvimento em atividades comunitárias. As oficinas terapêuticas podem se desenvolver por meio de oficinas expressivas, que são espaços de expressão plástica para pintura, argila, desenho, expressão corporal com dança, ginástica e técnicas teatrais, expressão verbal com poesia, contos, leitura e redação de textos e a expressão musical com atividades musicais. Podem também haver oficinas expressivas de fotografia. As oficinas geradoras de renda, elas servem como um instrumento de geração de renda através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. E elas são comuns em oficinas geradoras de renda de culinária, marcenaria, costura, venda de livros e fabricação de velas, dentre outras. As oficinas de alfabetização destinam-se aos usuários que não tiveram acesso ou não puderam permanecer na escola e precisam exercitar a escrita e a leitura como um recurso importante para a reconstrução da cidadania. São atividades comuns nos CAPs: o tratamento medicamentoso, o atendimento a grupo de familiares, o atendimento individualizado à família, a orientação, o atendimento psicoterápico, as atividades comunitárias, as atividades de suporte social, as oficinas culturais, as visitas domiciliares, a desintoxicação ambulatorial. Os centros de atenção psicossociais são divididos em CAPs 1 e 2, destinados ao atendimento diário de adultos em determinada área de abrangência. O CAPS 3, destinado ao atendimento diário e noturno a pacientes adultos durante 7 dias da semana, atendendo a população de abrangência que seja portadora de transtornos mentais severos e persistentes. O CAPS-I destina-se à infância e adolescência e faz atendimento diário a este grupo etário. O CAPS-AD destina-se a portadores de transtornos mentais com dependência de álcool e drogas. As equipes mínimas que compõem os CAPs são: CAPS 1 deve ter pelo menos um médico psiquiatra ou médico com formação em saúde mental, um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior de outras categorias, sendo elas psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário para o projeto terapêutico, e 4 profissionais de nível médio, sendo técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. O CAPS 2 tem como equipe mínima um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, 4 profissionais de nível superior, sendo psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, professor de educação física ou outro profissional necessário para o projeto terapêutico, e 6 profissionais de nível médio, sendo auxiliar ou técnico de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. O CAPS 3 deve ter 2 médicos psiquiatras, um enfermeiro com formação em saúde mental, 5 profissionais de nível superior,
dentre eles psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos ou outros profissionais relacionados ao projeto terapêutico e 8 profissionais de nível médio ou técnico, sendo auxiliar ou técnico de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. O CAPS-I deve ter um médico psiquiatra ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 profissionais de nível médio. O CAPS-AD precisa de um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. Nesta aula, falamos sobre os aspectos fundamentais relacionados aos principais transtornos mentais e a estruturação da rede de atenção em saúde mental do SUS. Estas e outras informações você encontra no material complementar. Em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!